Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a este curso de extensão. Me chamo Zuleika Schmidt, meu RU é 1649303. Estou cursando segunda licenciatura em Pedagogia na Universidade Uninter, pelo Polo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Irei apresentar meu estágio supervisionado do ensino médio no formato modo extensão. Normalmente, os estágios são feitos presencialmente nas escolas, com observação e depois colocando em prática através de um plano de aula. Devido ao momento que estamos enfrentando com a pandemia do coronavírus, a Uninter nos possibilitou a realização do estágio de maneira online, ofertando aos alunos que estão em fase de conclusão do curso. A disciplina escolhida para desenvolver meu estágio foi a Sociologia. E o conteúdo que será aplicado será sobre o multiculturalismo no Brasil, onde irei abordar a diversidade cultural, a interação cultural, a diversidade cultural nas 5 regiões do Brasil. Será ministrado um curso de extensão sobre o multiculturalismo no Brasil, onde irei abordar, através de vídeos, o conceito do multiculturalismo e suas particularidades, demonstrar as influências étnicas na construção do povo brasileiro, identificar as características de cada região do Brasil: Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As principais dificuldades, desafios e conflitos criados por um povo com tanta diversidade cultural. O objetivo é as principais características na construção cultural do povo brasileiro, seja nas artes, na economia, na religião, na culinária, na política e suas etnias. A origem do multiculturalismo, os principais problemas enfrentados pela sociedade com as desigualdades sociais. O motivo que me impulsionou à escolha deste tema foi mostrar a importância de conhecermos nossas origens e a valorizar a história de nossos antepassados, aprender a respeitar as diferenças. Na sequência, agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo falando sobre diversidade cultural no Brasil. Quando você ouve falar em cultura e identidade brasileira, em que você pensa? A cultura brasileira é o resultado da influência de diversas etnias que, ao longo do tempo, formaram o povo brasileiro. A identidade brasileira foi formada inicialmente por 3 raízes: a indígena, a africana e a portuguesa. Essas matrizes influenciaram profundamente as tradições, os valores e o modo de vida do nosso povo. Os indígenas eram os habitantes nativos do território. Estima-se que no período em que os portugueses aportaram nas terras brasileiras, havia de 1 a 8 milhões de índios de vários grupos e tribos por aqui. Eles viviam espalhados, retirando todo o seu sustento das florestas, dos rios e dos mares. Até os dias de hoje, muitos hábitos e práticas culturais do cotidiano dos brasileiros são heranças indígenas.
Os portugueses chegaram ao país no século XVI. Os primeiros grupos foram responsáveis pelo reconhecimento das terras e pela proteção do território colonial. Sua contribuição para a formação da cultura brasileira pode ser vista até hoje na arquitetura, na manutenção do território, na religião católica e em muitos outros aspectos. Dentre tantas heranças deixadas pelos portugueses, certamente a principal delas é o nosso idioma. A partir de 1530, a colonização lusitana tornou-se mais intensa e surgiram as primeiras plantações de cana-de-açúcar. Nos engenhos era utilizada a mão de obra nativa para o trabalho, mas com o tráfico negreiro se tornando um empreendimento atrativo, os indígenas foram gradualmente substituídos por escravos africanos. De 1532, quando chegaram os primeiros navios da África, até 1850, calcula-se que entre 3,5 milhões e 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. Vários povos da África, arrancados à força de sua terra, tiveram sua cultura repreendida pelos colonizadores, mas muitos resistiram e ajudaram a manter crenças e hábitos que foram sendo adaptados à nova realidade. Os povos africanos também contribuíram na culinária, na religião, na dança e na música, que foi uma das influências mais fortes nos ritmos que são a base de boa parte da produção musical brasileira. Posteriormente, imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses, árabes, entre outros, também contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. A cultura está sempre em transformação, recebe novos elementos a cada geração. Atualmente, as comunidades existentes no Brasil recebem influências do modo de vida de sociedades de vários lugares do mundo, principalmente através dos meios de comunicação. Essa talvez seja uma das maiores contribuições do nosso país para o mundo, uma rica mistura cultural tão diversa, mas que nos unifica e a qual todos os brasileiros identificam o sentimento de que pertencem ao mesmo país. Agora iremos falar sobre o multiculturalismo no Brasil. O multiculturalismo no Brasil é diretamente associado ao processo migratório desde a chegada dos portugueses, em 1500. O Brasil se desenvolveu a partir de uma construção social entre os portugueses, europeus, os indígenas, povos originários e os negros sequestrados e escravizados de diversos territórios africanos. Ao longo dos séculos, o território brasileiro recebeu holandeses, franceses, espanhóis, italianos, japoneses, alemães e outros imigrantes, transformando a cultura brasileira. Internacionalmente, o Brasil é conhecido por ser um dos países que melhor recebe seus visitantes, tentando adequar-se para receber bem as culturas alheias e com uma forte marca cultural própria. A diversidade étnica dos próprios brasileiros é outra forte característica multicultural. As diferentes cores de pele, os diversos costumes compartilhados, diferentes de credos religiosos, tudo isso faz parte do conjunto multicultural. Entretanto, essa multiculturalidade não pode ser confundida com o mito da democracia racial, que afirma que há uma perfeita igualdade étnica no país. O multiculturalismo aplicado à educação envolve práticas pedagógicas que despertem os alunos para a diversidade dos grupos culturais. É importante que se aprenda a respeitar as diferenças e que se defrontem com assuntos como identidade cultural e de gênero. Essas práticas são essenciais para que haja formação em valores que contribuem para uma sociedade multicultural.
mais justa e que respeite as diversidades. A coexistência de diversos grupos culturais em um mesmo lugar é um exemplo de multiculturalidade e representatividade. O respeito ao culto de diferentes religiões é um exemplo de multiculturalismo na nossa sociedade. Em lugares em que convivem de mesma forma membros de candomblé, fiéis de igrejas evangélicas, seguidores do catolicismo, ateus, budistas, entre outras crenças, em um ambiente multicultural. A música é um componente importante e presente em praticamente todas as culturas conhecidas. O reconhecimento de ritmos de outros grupos culturais, sem julgamento de que seriam melhores ou piores, é outro exemplo de multiculturalismo. A origem do multiculturalismo. O movimento multiculturalista se inicia no final do século XIX, nos Estados Unidos, com a ação principal do movimento negro para combater a discriminação racial do país e lutar pelos seus direitos civis. Segundo Silva e Brandi, os precursores do multiculturalismo foram professores, doutores, afro-americanos, docentes universitários na área dos estudos sociais, que trouxeram por meio de suas obras questões sociais, políticas e culturais de interesse para os afrodescendentes. Esses precursores foram essenciais para que no século XX, por meio de novos intelectuais, o tema se voltasse também à educação. Na década de 90, algumas universidades estadunidenses aderem ao movimento e que, com as pressões populares, ganham força e espaço com a criação de políticas públicas em todas as esferas do poder publicano, que lhe diz respeito a oportunidades educacionais iguais aos grupos sociais favorecidos daquele país. O multiculturalismo tem pensamentos diferentes, que seguem linhas de raciocínio dos pensadores. Então, em primeiro lugar, iremos falar na linha do multiculturalismo crítico ou de resistência. É o que podemos considerar mais voltados aos anseios dos movimentos multiculturais, conforme Silva e Brandi. Levanta a bandeira da pluralidade de identidades culturais, a heterogeneidade como marca de cada grupo, e opõe-se à padronização e uniformização definidas pelos grupos dominantes. Celebrar o direito à diferença nas relações sociais como forma de assegurar a convivência pacífica e tolerante entre os indivíduos. Caracteriza o compromisso com a democracia e a justiça social. Em meio às relações de poder em que tais diferenças são construídas. Conceber, enfim, o multiculturalismo numa perspectiva crítica e de resistência. Pode contribuir para desencadear e fortalecer ações articuladas a uma prática social cotidiana em defesa da diversidade social. A outra linha de pensamento é o multiculturalismo liberal de esquerda. Defende a diversidade cultural, Pansini e Neneve. Quando citam McLaren, compreendemos que a fim desse tipo de vertente é se focar mais nas diferenças e respeitá-las, esquecendo-se que elas são formadas nas pessoas pela interação do meio social em que convivem, sendo negativo a tendência à
elitizar outros grupos ao mesmo tempo, em que deixa de lado a participação de outros grupos nas discussões multiculturais. Agora iremos falar sobre as linhas que também falam sobre cultura, diversidade, então nós iremos agora destacar a cultura. Cultura é um termo bastante utilizado na antropologia, ciência que surgiu na mesma época em que a sociologia, e visa analisar as sociedades humanas a partir de sua produção cultural, indo das mais elementares formas de organização social até as mais complexas. Diversidade cultural. Em sociologia, diversidade cultural diz respeito à existência de uma grande variedade de culturas antrópicas. Há vários tipos de manifestações culturais que nos revelam essa variedade, tais como a linguagem, danças, vestuário, religião e outras tradições com a organização da sociedade. Identidade cultural. A identidade cultural é um conjunto híbrido e maleável de elementos que formam a cultura identitária de um povo, ou seja, que fazem com que um povo se reconheça enquanto agrupamento cultural, que se distingue dos outros. Atualmente, o maior desafio para se manter a identidade cultural dos grupos sociais é a globalização, que determina padrões culturais, identidade essencial da cultura de um povo, que produz linguística, religiosidade, produções artísticas, científicas, culinária e moralmente compõem o seu conjunto de produção social. Interação cultural. A interação cultural é um conceito que determina as relações sociais desenvolvidas pelos indivíduos e grupos sociais. É uma condição indispensável para o progresso e constituição das sociedades, através dos processos interativos. O ser humano transforma-se num sujeito social a partir desta interação, que os seres humanos desenvolvem a comunicação, pois estabelecem o contato social, criando assim redes de relações as quais originam determinados comportamentos sociais. A interação social é um dos temas mais discutidos na atualidade pelas áreas da sociologia, antropologia e filosofia, visto que na atualidade a sociedade é dominada pelos vários meios de comunicação e pelas novas tecnologias. Perante isso, a interação social ganha uma nova aparência, ou seja, também é desenvolvida através da internet, de forma virtual. Portanto, a internet proporciona novas formas de interação e dinâmica social. Mas a internet também pode originar problemas de ordem social, como o isolamento e exclusão social. Relativismo cultural. O relativismo cultural é um processo de observar o conhecimento de sistemas culturais sem uma visão etnocêntrica em relação à sociedade do pesquisado, ou seja, realizar a observação sem usar qualquer meio ou parâmetro pré-concebido, e assim realizar um estudo ou observação do sistema cultural em questão, sem nenhum preconceito, e com isso realizar a avaliação sem privilegiar os valores de um só ponto de vista,
estruturar o corpo social a partir de suas próprias características. As culturas estudadas adquirem, assim, seus próprios sistemas de valores e a sua própria integridade cultural. A sociedade é absolutamente diferente, diversa, gerando muitos conflitos, onde o indivíduo busca o respeito e o reconhecimento pelas suas identidades. As pessoas são diferentes e seus interesses também. Estudos voltados para diferentes culturas, vamos encontrar características de aprendizagem e a importância de cada cultura. Reconhecer o outro dentro das suas especificidades. Você conhece a sua história? A história dos seus antepassados? A história da sua cidade, do seu bairro, das pessoas que estão no seu entorno? Então, vamos questionar isto. Vamos pensar em relações a estes questionamentos. Principais problemas e conflitos enfrentados pela sociedade, gerados principalmente pelas desigualdades sociais. O preconceito, intolerância, pouca inclusão, conflitos de ódio, discriminação, a miséria, violência contra a mulher, desacato ao idoso, abuso infantil. O Brasil se formou com várias etnias, mas nenhuma prática cultural pode violar os direitos universais dos indivíduos. Todos somos iguais quando respeitada nossas diferenças. Irei compartilhar com vocês agora um vídeo onde a gente destaca, né, as diferenças culturais. Espero que gostem. Legal, a minha gente perceber que é mais feliz quem compreende. E a amizade não vê cor nem continente. E o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu tenho amigos de todos os jeitos, de todos os lugares, mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade. Tão legal, a minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende. E a amizade não vê cor nem continente. Que o normal está nas coisas diferentes. Amigos tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a
a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Não importa se você é diferente de mim, eu gosto de você mesmo assim. Isso aí. Você é meu amigo, mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro, careca ou cabeludo. Eu gosto muito de você. Eu tenho amigos de todos os lugares, de todos os jeitos. Pois então, multiculturalismo nas regiões do Brasil. Nos próximos vídeos, eu irei falar sobre as características, numa sequência de vídeos, sobre as 5 regiões do Brasil. Falarei num vídeo sobre a região norte, outro nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, e suas principais características. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo inicial, onde eu falei sobre multiculturalismo, mas nos próximos vídeos eu irei destacar, então, as características, né, numa sequência de vídeos, falando sobre as regiões do Brasil. Será feito um vídeo para cada região. Então, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo. Obrigado, até o próximo vídeo.